Então, a Armênia e Azerbaijão são dois países que ficam no Cáucaso, uma região montanhosa que divide a Ásia da Europa. Essa região já foi área de domínio de vários impérios antigos, como o Império Persa, o Império Bizantino e o Império Turco-Otomano. Hoje, aquela região também foi uma área de influência russa por muito tempo, durante o período da União Soviética, onde os dois países fizeram parte do bloco soviético, que veio a entrar em colapso em 1991. Com o fim da União Soviética, o bloco se dividiu em 15 nações independentes, dentre elas a Armênia e o Azerbaijão. Ao proclamar a independência, vamos ter aí um início de uma disputa territorial pela região de Nagorno-Karabakh, uma região que administrativamente pertencia ao Azerbaijão durante o período soviético, mas que tinha uma maioria da população armênia, que não se identificava cultural, etnicamente com o Azerbaijão e queria fazer parte da Armênia, se identificando com o povo armênio. Cabe aqui destacar então quais são essas principais diferenças entre os dois povos. De um lado nós temos o Azerbaijão com laços históricos e culturais muito enraizados com o antigo Império Turco-Otomano. Nós temos a maioria da população de etnia azeri, embora nós tenhamos aí outras etnias como os armênios, os turcos, mas a etnia azeri é a predominante. E nós temos a religião islâmica como predominante nessa região também, nesse país. E na Armênia nós temos a população de maioria de etnia armênia e a religião cristã católico-ortodoxa como predominante, com laços históricos aí com a Rússia também. Então nós temos aí já uma grande diferença étnico-cultural entre essas duas nações. Então de um lado nós vamos ter um impasse, o Azerbaijão querendo o controle territorial soberano da região de Nagorno-Karabakh, e de outro lado a população armênia que ali reside, que não quer fazer parte do Azerbaijão, não se identifica cultural, etnicamente com o país. Então nós vamos ter uma guerra, se iniciando a partir dos anos 90, quando Nagorno-Karabakh promove um plebiscito e tenta proclamar sua independência. Um movimento esse que não foi reconhecido por boa parte da comunidade internacional, mas que foi apoiado pela Armênia, obviamente, buscando incorporar o seu território. E aí temos uma guerra entre os dois países que vai deixar um saldo de mais de 30 mil mortos. Esse conflito ele vai terminar em 1994 com um cessar-fogo, mas sem uma solução definitiva para o conflito, gerando aí várias trocas de violência esporádicas ao longo do tempo. Então em 2013 nós vamos ter a ascensão de um líder populista chamado Ilham Aliyev, que adota uma retórica nacionalista, buscando retomar a integridade territorial do Azerbaijão. E, por sinal, cabe ressaltar que ele é filho do presidente anterior, que governou por vários anos o Azerbaijão, e ele também aprovou uma lei que permitia ele se reeleger indefinidamente. Então, desde 2013 até os dias atuais, ele se mantém no poder como um autocrata. E ele tentou retomar à força os territórios de Nagorno-Karabakh em 2020, em plena pandemia, iniciando uma ofensiva militar na região. Essa ofensiva aí, ela teve fim após uma intermediação da Rússia, que tem uma relação boa com os dois países. Mesmo com o fim da União Soviética, a Rússia ela tenta ter uma influência geopolítica grande ainda na Eurásia, seja no aspecto econômico, político, militar. Então a gente vai ter essa presença russa, deixando ali tropas de paz. Lembrando que a Armênia também tem um acordo militar com a Rússia, onde uma agressão a esse país ela obriga a Rússia a reagir, a defender militarmente, mais ou menos parecido com a OTAN e os países ocidentais. Só que nós vamos ter aí o início da guerra na Ucrânia. Então a guerra na Ucrânia ali em 2022, ano passado, ela deixa a Rússia um pouco mais focada naquele conflito, fragilizando a capacidade dela intervir em outras regiões do planeta, como a Síria e a região ali do Cáucaso e da Eurásia, onde ela já se mantinha bastante presente. Talvez isso tenha deixado aí o governo do Azerbaijão mais à vontade, para esticar a corda e testar a paciência russa, até onde a Rússia estaria disposta a defender a Armênia, e tentou novamente aí uma ofensiva no dia de ontem, 19. Novamente nós tivemos agora, dia 20, já pouco mais de 24 horas depois do início dessa ofensiva, um cessar-fogo. Mas esse cessar-fogo ele não tem uma perspectiva muito duradoura de paz, porque primeiro nós não temos no horizonte uma possibilidade, uma perspectiva de um acordo que contemple as duas partes. De um lado,
o Azerbaijão não quer abrir mão da soberania daqueles territórios, e de outro, a população que vive naquela região não quer abrir mão de sua aspiração à independência ou a fazer parte da Armênia, certo? Então é um impasse aí que nenhum dos dois lados está disposto a ceder. E também nós temos aí a disputa entre duas potências regionais. No caso, a Turquia, ela atualmente apoia o governo do Azerbaijão. O governo do Azerbaijão tem um apoio forte aí de Israel, da Turquia, inclusive essa última tentando projetar seu poder nessa região, no Cáucaso. E de outro lado nós temos uma Rússia fragilizada. Então, e sem uma perspectiva de defesa da Armênia por parte da Rússia, isso faz com que os armênios eles fiquem um pouco descontentes com essa parceria militar, buscando aí outras fontes alternativas de defesa, como uma parceria com os Estados Unidos, que inclusive recentemente fizeram exercícios militares na Armênia. Só que isso pode trazer um problema ainda maior para a região, porque vai colocar a Armênia numa posição de antagonismo tanto com a Turquia, uma potência regional, inclusive membro da OTAN, que apoia o Azerbaijão, e de outro com a Rússia, seu até então aliado responsável aí por defender e intermediar acordos de paz, certo? Então pode botar ela numa situação ainda mais desconfortável, né? Então nós não temos aí uma perspectiva de paz duradoura, fazendo com que esse conflito seja semelhante ao conflito árabe-israelense, que acontece lá na Palestina, na região da faixa de Gaza, da Cisjordânia, que são conflitos que têm uma continuidade aí praticamente crônica e sem uma solução plausível.